Oi, oi! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os plásticos no nosso dia a dia e a tecnologia dos plásticos biodegradáveis e oxibiodegradáveis e os efeitos que eles causam no nosso meio ambiente. Vamos refletir um pouquinho em que usamos os plásticos no nosso dia a dia. Ele é muito presente na nossa vida. Vou dar alguns exemplos, como nas sacolas de supermercado, potes de micro-ondas, vasos de plantas, aqueles copos, pratos e garfos descartáveis de aniversário e entre outros. A palavra plástico tem origem do grego e significa aquilo que pode ser moldado. Os plásticos são formados através da combinação de vários monômeros. Geralmente, usa-se o petróleo como matéria-prima para a produção dos plásticos. Em uma sacola plástica, encontra-se a sigla PEAD no canto inferior, que indica polietileno de alta densidade. Usualmente, divide-se os polímeros em duas classes, plásticos e borrachas. Os plásticos naturais ou sintéticos podem ser divididos em termorrígidos ou termofixos e termoplásticos. Os termoplásticos são aqueles que permitem fusão por aquecimento e solidificação por resfriamento. Isso possibilita o seu tratamento e moldagem repetidas vezes, desde que sejam reaquecidos. Eles são facilmente maleáveis e usados para a produção de filmes, fibras e embalagens, e são recicláveis. Já os termorrígidos ou termofixos são aqueles que, por aquecimento, assumem estrutura tridimensional, tornando-se insolúveis e infusíveis. Após isso, eles não conseguem voltar à sua forma original. Eles dão origem a estruturas rígidas e duráveis, como peças de automóveis, por exemplo. A classe dos plásticos degradáveis surgiu como uma solução alternativa para diminuir as consequências para os animais e para o ambiente, ao descartar inadequadamente o plástico. Como os plásticos são substâncias que podem ser moldadas, demoram centenas de anos para serem decompostos. A tecnologia de plásticos degradáveis surgiu da necessidade de se reduzir o tempo médio de degradação dos plásticos. Atualmente, a principal matéria-prima dos plásticos são derivados do petróleo. Contudo, já existe tecnologia para a produção de polietileno, polipropileno e poliestireno a partir de vegetais, como cana-de-açúcar, milho, batata. O mais avançado deles é o de plástico produzido a partir de amido, como trigo e mandioca, além de subprodutos da indústria de cereais. O projeto está em fase de finalização e já mostra que o plástico se degrada na natureza em até 5 meses. Ele pode ser usado na produção de sacolas plásticas comuns e em supermercados, e também na fabricação de sacos de lixo. A modernização das embalagens para produtos industrializados passou a apresentar riscos ao meio ambiente. A partir da década de 1960, começaram os problemas. Antes dessa época, as embalagens utilizadas para sólidos eram papéis e papelão, e para líquidos eram latas e vidros. Com a revolução das embalagens, surgiram as embalagens plásticas. Essas são mais usadas devido às vantagens que apresentam. Elas são obtidas a baixo custo, são impermeáveis, flexíveis e, ao mesmo tempo, são resistentes a impactos. Sendo assim, foram substituindo as antigas embalagens até seu uso em larga escala nos dias atuais. O grande problema está no descarte das embalagens plásticas, que muitas vezes é feito em locais inapropriados. Durante muitos anos, esses materiais foram despejados em aterros sanitários, mas o fato de não serem biodegradáveis faz com que acumulem no meio ambiente, conservando por muitos anos suas propriedades físicas, já que possuem elevada resistência. Segundo estimativas, são necessários de 100 a 150 anos para que os polímeros sejam degradados no ambiente. Com isso, a poluição causada pelos polímeros se tornou uma preocupação em nosso país e em todo o mundo.
ela pode ocasionar a poluição de rios e lagos e, consequentemente, enchentes e também do solo de um modo geral. O acúmulo de plástico nos oceanos e de suas micropartículas pode influenciar a alimentação e a vida de todas as espécies marinhas e das espécies que deles se alimentam dentro da cadeia alimentar. Todos que consomem peixes ou outro animal aquático também podem acabar comendo plástico. Por isso, torna-se importante estudar as tecnologias que envolvem o plástico e algumas soluções para evitar seu acúmulo no ambiente. E então foram desenvolvidos os plásticos biodegradáveis e oxibiodegradáveis. Os oxibiodegradáveis são aqueles que são adicionados a agentes degradantes que aceleram o processo de degradação do plástico pela ação da luz, calor e água. Assim, as macromoléculas poliméricas são quebradas em partículas menores, facilitando a ação de micro-organismos decompositores. Em média, esse grupo apresenta estabilidade química de 6 meses. Já os biodegradáveis são aqueles que são produzidos pela ação de micro-organismos a partir de polissacarídeos vegetais. Sua degradação bacteriana produz biomassa, dióxido de carbono e água. Eles são considerados um pouco melhor, pois não degradam rapidamente, não causando os danos que os plásticos comuns apresentam. Então, como reduzir o consumo de plástico no nosso dia a dia? As embalagens plásticas devem ser separadas para serem recicladas. Para isso, deve-se limpar e depois separar do lixo convencional. A melhor solução é deixar de consumi-las, passando a utilizar sacolas de papel ou sacolas retornáveis como essas. Então é bom lembrar de sempre reciclar o máximo possível de todo o plástico que é descartado. E por isso a importância da redução do uso de plásticos sempre que possível, escolhendo produtos menos agressivos ao meio ambiente, da reciclagem, independente do tipo de plástico, assim como o reuso quando possível.